O Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo. O verbo é uma classe gramatical. A tradição judaica tem o seu nível religioso, o seu grau religioso ortodoxo de interpretação, que se baseia em regras, em dogmas, né, doutrinas religiosas comuns que a gente está acostumado a ver. E também tem uma interpretação cabalística, mística, da Torá. Esse evangelho de João, no caso, não é uma parte da Torá. Se trata de um evangelho que surgiu após a mescla do judaísmo com outras culturas que deram origem ao cristianismo romano. E a partir daí, desses seitas judaicas que se deram origem ao cristianismo, é que surgiram os diferentes livros da Bíblia, e inclusive os apócrifos que não estão na Bíblia. São como que, de acordo com cristãos, uma continuação da Torá. A leitura cabalística judaica é uma leitura que se foca nas palavras, se foca no texto, se foca no poder imaginativo que as palavras têm de tecerem as nossas percepções. E isso é bem estudado e comentado pelos sofistas, que se utilizam do discurso, da retórica, da lógica, um jogo de lógica, para se fazerem crer, para manipularem as narrativas responsáveis pela percepção de realidade. Então, a nossa língua, nossa linguagem, nossas palavras, nossos textos, eles são responsáveis por desenvolver as narrativas subconscientes que controlam as nossas percepções. Quando a Bíblia fala de verbo, o Evangelho fala de verbo, fala que o verbo se fez carne, tendemos a crer que este verbo, que é Deus, é o Jesus Cristo, né? Mas não, nem sempre nós, não, talvez a gente não tenha
um texto que afirme com toda certeza esse fato concreto de que o homem, Jesus, era Deus. Inclusive, aqui no começo, fala que a luz, esta luz que para os cabalistas se trata da luz da sabedoria, ela estava com João Batista, né? Imagino eu, se João que escreveu era João Batista, será? Não sei se era o que escreveu o Evangelho, mas este João que fala no começo do Evangelho de João se trata do João Batista. Aqui fala que e, no princípio estava no princípio com Deus, então ele estava na origem do tempo, né? A origem do cosmos, a origem da criação, a origem do universo. Então ele estava ali presente. Todas as coisas foram feitas por ele. Então essa classe gramatical verbo se trata de palavras que indicam uma ação, indicam a manifestação de uma ação, né? Fazer, comer, andar, nadar, criar, inventar, desenvolver, transformar, tudo que indica as três dimensões de tempo, uma ação que se encaixa nas três dimensões de tempo, que são passado, presente e futuro, é um verbo. Ou seja, o que indica o que já passou, o que está passando ou o que vai passar. Então, essas três formas de expressão são o verbo. Então, todas as coisas foram feitas por ele. Obviamente, quando se fala que todas as coisas foram feitas por ele, nós estamos falando aqui de gramática. Estamos falando de linguagem, onde todas as ações são executadas através da linguagem por meio do verbo. Então, antes mesmo, olha que interessante, antes mesmo de uma ação física se manifestar o corpo como um movimento, ou mesmo a fala que se trata em si de um movimento físico do corpo, ela vem antes de uma narrativa subconsciente, certo? Um texto subconsciente, um pensamento. Este pensamento que se ordenou em um texto e cujo texto possui uma semântica. E essa semântica tem uma dinâmica que gera uma ação. E essa ação, por sua vez, acaba se manifestando no corpo físico. Então nós temos aí uma classe gramatical responsável por todas as ações, por todas as coisas que são feitas, independente do corpo, independente do indivíduo, independente do tempo, independente do espaço. Tudo que se faz, que se fez e que se está fazendo e que se fará são ações verbais. Aqui fala de João, fala que nele estava a vida, aqui no caso do verbo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, essa classe gramatical que se refere à ação, né, que é de acordo com o Evangelho, é que se encontra a vida, a luz dos homens. Essa luz dos homens que podemos entendê-la claramente como sofia, como sabedoria. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Então, essa luz que resplandece nas trevas, nós podemos fechar os olhos e imaginar uma luz se acendendo em meio à escuridão. Esta luz se acendendo em meio à escuridão é análoga a uma ação em meio ao ambiente. Então, quando nós movemos a nossa mão, por exemplo, essa mão faz um movimento em relação ao ambiente, um movimento relativo ao ambiente. E este movimento é como uma chama que se move. Então, os limites da minha mão, os limites que definem a forma da minha mão,
também são como os limites que definem a forma de uma chama. E é essa mesma chama que emite uma luz. E esta luz, essa chama, está sempre em movimento. Ela não se apaga. Por isso ela está sempre em movimento. E é por isso que ela não é compreendida pelas trevas, porque ela faz um contraste com as trevas. E este movimento é semelhante ao movimento das estrelas. Elas não estão paradas. Elas estão sempre se movendo, sempre em movimento. E sempre gerando luz. E esta luz, ela tem como uma silhueta os limites da chama, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Então ele era um dos meios pelo qual a luz era testificada. Então ele era um exemplo, né, no qual as pessoas conseguiam perceber esta luz, essa sabedoria. Esta sabedoria que em conjunto com a nossa leitura na Kabbalah oral do Sefer Yetzirah, nós nomeamos essa sabedoria na Kabbalah como Hokmah. Hokmah, que é a Sefirot da árvore da vida, número 2, ela representa esta luz de manifestação. Como o número 2, também associada no tarô ao arcano 2, que é sacerdotisa, também associada à sabedoria, associada ao movimento. Então, o 1, que se refere a Keter, a primeira Sefirot, é um estado neutro. E no Sefirot número 2, é um estado de manifestação. Então, é como se eu tivesse uma oração em Keter, certo? Uma oração neutra. É uma oração que ainda não se manifesta. No momento em que essa oração se manifesta, ela se utiliza de uma classe gramatical para se manifestar. Esta classe gramatical que ela se utiliza para se manifestar se trata do verbo. Este verbo presente na Hokmah, no momento em que a energia neutra de Hokmah se manifesta através do verbo, através do movimento. Então ela vai se expandir neste processo em Hokmah, que é uma Sefirot que nos remete à expansão da luz. É a expansão pura da luz. Não era ele a luz, veja bem, não era João a luz. João era um profeta, né? Não era ele a luz, mas para que testificasses da luz. Então ele servia como um veículo da luz, certo? Como um portador da luz, certo? Então vejamos bem que este conceito de portador da luz se trata de um conceito conhecido como Lúcifer, portador da luz, portador de Hokmah, portador da sabedoria, um sábio. Não é ele, o sábio em si, que é a sabedoria. Não é. Mas ele é um portador da mesma. Portador da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Ó que interessante. No versículo 9 do capítulo 1 do Evangelho de João, ali estava a luz verdadeira, presente em João, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Então, se trata aqui de uma luz que ilumina a todos. A todos que vêm ao mundo.
Da mesma forma que lá no começo fala que todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas por ele, sim, ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando do verbo que manifesta essa luz. Nós vemos que esta luz também, se ela é responsável por fazer tudo, também é responsável por fazer os homens, todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, pelo verbo. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no seu nome, se trata do verbo. Este verbo, que nós vamos descobrir o nome dele pouco mais à frente, nós já conhecemos, mas nós vamos relembrar para entender o que é este verbo. E aqui deve ser conhecido, e ele também dá poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existe um Deus, de acordo com o Evangelho, e ser filho deste Deus é um poder oferecido pelo Verbo. Por este Verbo que se fala no Evangelho, certo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui já tem no 13, no versículo 13, já tem uma distinção sobre aqueles que nascem do sangue ou da carne, da vontade da carne ou da vontade do varão. Isso me remete a uma vontade da matéria, certo? O instinto, a vontade material, carnal, e uma outra vontade que vem de Deus, certo? Este Deus que é descrito no Evangelho como um polo oposto ao da matéria. Então, se nós temos a matéria de um lado, do outro nós temos o espírito como seu polo oposto. Então, aqueles que se tornam, são feitos filhos de Deus, eles nascem do Espírito. Veja que eles não são os que nascem de sangue da vontade da carne nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Este Deus que é análogo a Espírito. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Então perceba que ele se faz carne, ele não nasce da carne. Ele se faz carne. Então ele não tem como origem a carne. Então ele não é um ser humano. Ele não é um ser físico. Não é um ser biológico de carne, osso e sangue. Ele se faz carne. Então a sua origem não é física, não é material. No entanto, ele se torna material. Isso daqui é análogo ao platonismo. Por quê? Platonismo, que vem de Platão, escritor grego, dos séculos V, aproximadamente do século V antes de Cristo, antes de Jesus, que foi responsável pelo surgimento da nossa filosofia, como a conhecemos hoje em dia, que criou uma divisão temporal entre aqueles pré-socráticos, aqueles filósofos da natureza que buscavam explicar a natureza e o movimento da mesma, ou seja, filósofos que buscavam expressar o verbo, buscavam estudar e refletir sobre o verbo, que se trata da physis de movimento da natureza,
movimento de manifestação da natureza, que se trata os fenômenos. E também eram conhecidos como cientistas, porque não havia separação entre a filosofia e a ciência, eram conhecidos como uma coisa só. Eram os pensadores da natureza, os filósofos da natureza. E Platão, então, escreve livros falando sobre um tal de Sócrates, e ele fala sobre a filosofia deste tal de Sócrates, e ele desenvolve a partir da filosofia de Sócrates, que foi seu mestre, a sua própria filosofia. Esta sua filosofia, que a conhecemos como platonismo, ela vem com um eixo de divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Uma divisão entre o mundo das ideias e o mundo das ideias, onde ocorrem os pensamentos, onde estão as ideias eternas, imutáveis, e um mundo dos fenômenos, da manifestação da matéria, dos sentidos, um mundo sensível, onde as coisas estão em transformação, em mudança. Então, os evangelhos que foram organizados por Roma, canonizados por Roma e incorporados pela Igreja Católica, eles se baseiam principalmente no platonismo e, inclusive, eles vão dar origem ali posteriormente à escolástica de, de filósofos que vão desenvolver o pensamento platônico através de uma ótica cristã. Surge então o neoplatonismo conhecido por também pregado, estudado, desenvolvido por grandes ocultistas, filósofos ocultistas, por padres da Igreja Católica. Então há aí uma conexão muito grande entre tais disciplinas, entre tais óticas de realidade. Então essas percepções, elas são semelhantes. Então, este Deus, cuja origem cujo Deus que dá origem ao verbo e que se faz carne, ele é análogo ao plano das ideias, um plano de origem imutável, eterno, de onde todas as coisas vêm. E dessas ideias que vêm do mundo das ideias, elas, ao deixarem de ser ideias, ou seja, ao deixarem o plano das ideias, elas se transformam em matéria, em fenômeno. Elas se transformam em manifestação, se transformam em sensível, em mundo sensível. Mundo que pode ser percebido através dos sentidos. Então nós vemos aí que todo o mundo que percebemos fisicamente com os nossos sentidos, que é um mundo em movimento, um mundo em transformação, ele se trata aqui da mesma coisa que a Bíblia fala quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque este processo de decantação, de manifestação do plano das ideias ou de plano espiritual ou Deus para o mundo dos fenômenos, para o mundo material, é um processo é, é, de oração. Oração no sentido semântico, oração no sentido linguístico, porque esta oração é o que gera uma ação, gera uma manifestação através do quê? Através de uma classe gramatical. Esta classe gramatical que chamamos de verbo. Então nós temos aí três aspectos. Nós temos um aspecto superior, que é o plano das ideias, barra
espírito barra Deus, nós temos um plano inferior, que é um plano sensível barra material barra fenomênico. Esses polos opostos são como um polo ativo, polo ativo do espírito, do plano das ideias, e um polo passivo, que recebe tais ideias, que é fecundado por tais ideias, dando origem ao mundo sensível. Então é um polo passivo. Então nós temos aí um polo ativo do espírito e um polo passivo da matéria. Temos então um aspecto que podemos chamar de masculino e um aspecto feminino. Se tratam de um aspecto masculino de Deus, o aspecto feminino de Deus. Um aspecto ativo, que é o espírito, as ideias, plano das ideias, e o aspecto passivo, que é o mundo da matéria, o mundo das formas, o mundo fenomênico. E nós temos um intermediário entre esses dois planos, que se trata do verbo. O verbo que se faz carne, o verbo que faz todas as coisas, o verbo que é a luz da vida, que se manifesta e dá origem a todos os homens, dá origem a todo o mundo. Esta mesma luz que associamos a Hokmah, a sabedoria. Esta sabedoria que é portada pelo profeta João, aqui no Evangelho. Este profeta João se trata então de um Lúcifer, certo? Nós vemos aqui então que todo homem que nasce homem, entre aspas, veja bem, entre aspas, não se trata de uma superioridade de gênero, se trata de uma alegoria. O homem que nasce, que se faz homem, ele nasce do espírito. Ele morre na carne e nasce no espírito. Por quê? Porque quando ele se faz homem, entre aspas, ele se faz espírito. Então se trata do aspecto masculino de Deus, o aspecto masculino daquilo que compreendemos como natureza. Então é a matéria se fazendo espírito. A matéria morre como matéria e renasce como espírito. E isso é uma alegoria que também é vista num apócrifo. Não lembro qual dos apócrifos do Mar Morto, aonde dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos, acho que é um dos apóstolos que fala. Não, acho que é o próprio Jesus que fala, se eu não me engano, que a Maria se faz homem, uma coisa assim. Então, ela se torna igual aos apóstolos quando se torna como um homem. Então, quando ela se torna como homem, não se trata de gênero sexual, não se trata de gênero, de ela se tornar masculina, mas é uma alegoria que representa exatamente o aspecto masculino do espírito. É onde Maria não se trata de uma mulher. Maria, quando ele fala Maria, é um símbolo à matéria, um símbolo à natureza física, um símbolo à natureza feminina da realidade, a natureza feminina de Deus. Então se trata do mundo sensível. Este mundo sensível, que Jesus chama de Maria, se torna homem, morre como matéria, ou seja, esta matéria, este mundo fenomênico, ele é
entre aspas, destruído, ele morre como matéria e renasce como espírito. Renasce ele no seu estado ativo. Então é como a matéria sólida sendo sutilizada em seu estado espiritual, alcançando então sua polaridade ativa no movimento de manifestação da realidade, se sobrepondo então ao movimento do próprio verbo, podendo então se utilizar do verbo de maneira ativa. E é por isso então que Maria Madalena se torna como os apóstolos. Então, toda essa narrativa presente falando sobre Jesus, sobre os apóstolos, não se trata de uma história literal, assim como na Torá. Porque nós sabemos, os judeus, mesmo na sua interpretação ortodoxa, eles entendem que essas histórias são histórias com E. Se tratam de mitos que expressam de forma alegórica um funcionamento natural, um fenômeno. Esses textos que explicam fenômenos são com o verbo manifestando a matéria, manifestando o aspecto feminino, manifestando este texto manifesto. Se trata do fenômeno, se trata do aspecto feminino, passivo, fecundado, e está grávido. É o grávido que porta a luz, ou seja, está grávido de Rockman, está grávido da luz. Então, esta luz que vai nascer, esta luz que vai nascer é análoga ao Cristo, ao bebê que vai nascer, à criança solar, que nasce e é anunciada pela estrela d'alva.